Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, do hebraico, 5 livros. O Pentateuco foram os primeiros livros canônicos da Bíblia. Moisés foi essencialmente o autor do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Pentateuco, esses 5 livros, eles têm uma estrutura unificada. É impossível nós lermos a Bíblia desconsiderando a unicidade que a mesma contém, desde o Pentateuco até o Apocalipse. Segundo a tradição hebraica, o livro de Gênesis seria chamado Bereshit, que significa no princípio. É uma tradição que costuma nomear pela sua primeira palavra. Já o grego dá o nome ao livro de acordo com o seu conteúdo. Portanto, do grego Genésios, Gênesis significaria origem. E quando foi escrito o livro de Gênesis? Em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, na época de Moisés. Nós sabemos que Moisés tinha uma grande formação. Ele viveu na corte egípcia, então ele teve instrução suficiente para ser o redator do livro. E qual é o propósito deste livro, do Gênesis? O propósito é mostrar aos israelitas o início da criação, a sua origem. Na época de Moisés, na formação da nação, havia muitos mitos de origem, mas o relato israelita se sobressai. Quando a nação de Israel recebe o livro de Gênesis, ela consegue contrapor o mito de origem das religiões pagãs com a narrativa da criação de um Deus que, além de ser único Deus, era também Deus que estaria presente com o povo de Israel. Deus Criador, agora ali presente, falava com o povo. O livro visa trazer o conflito entre o reino de Deus e o reino da serpente. O que seria o reino de Deus? O reino de Deus, antes mesmo de a nação israelita ser formada, seria feito por aqueles que crescem em Deus e o obedecessem. Já o reino da serpente seria caracterizado por todo aquele que sai da comunhão de Deus, que hostiliza a Deus, que decide não manter comunhão com o seu Criador. Gênesis traz verdades importantíssimas, como o pecado. O que o pecado trouxe à humanidade? A corrupção por meio do pecado, por meio da desobediência de Adão e Eva no mundo ideal de Deus. Deus, então, tem a resolução de punir o homem e a mulher, porque ambos se tornaram desobedientes à ordem da sua criação. Mas é também desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a promessa da redenção. Deus não é pego de surpresa pelo pecado do homem. Antes de anunciar a punição que o pecado necessitaria, Deus já promete a semente da mulher, aquela que esmagaria a descendência da serpente. Aí nós temos o proto-evangelho. Cristo já é anunciado à humanidade desde o Gênesis. O livro de Gênesis vai trazer a história dos patriarcas, homens de fé, mas homens falhos, homens pecadores, cheios de erro, que foram agraciados por Deus para estarem aí no relato de origem da humanidade, na linhagem do Messias. Nós temos, portanto, a história de Adão, Sete, Noé, Abraão, Jacó, José, mas o mais interessante é que eles são seres humanos comuns, homens falhos. O livro de Gênesis, portanto, não mostra o protagonismo humano, mas ele narra o protagonismo do próprio Deus. Uma das maiores mensagens que o livro de Gênesis traz é que o ser humano não consegue salvar a si mesmo. Patriarcas que estão descritos no livro de Gênesis demonstra a aliança de Deus para com seu povo. Estes homens foram instrumentos de Deus para abençoar pessoas e continuam nos abençoando até hoje ao trazer para nós o conhecimento revelado de Deus, o que Ele fez há tantas gerações e o que Ele pode fazer também hoje. Ao contrário do que muitos acreditam, em Gênesis há
sim a graça de Deus. Em Gênesis também vemos a fé sendo imputada como justiça a Abraão. É importante lembrar que Gênesis não é um tratado científico. Enquanto a ciência está preocupada em responder como foi criada a humanidade, o Gênesis pretende responder quem criou o ser humano e para que esta humanidade foi criada. É no livro de Gênesis que inicialmente encontramos um Deus vivo, um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Ao contrário das religiões pagãs antigas do Oriente Próximo, que havia politeísmo, vários deuses, é no Gênesis que nós conhecemos um único Deus, o monoteísmo. Gênesis também serve a nós, hoje, cristãos, nós que devemos conhecer a origem da criação e conhecer também a origem da nossa fé. De onde começou a fé cristã? Ela tem a raiz aí, no povo hebreu, na nação israelita.